que nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Os psicólogos presentes que me perdoem, certo? Se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, discutiremos depois, certo? Não vamos deixar os outros mais pirados do que nós nessa história, né? A Adélia, é só tocar aqui ou no mouse? Falar sobre a lei natural que vige em todo o universo, que é a lei do amor, né? Alguém já ouviu falar dessa lei? Vocês percebem que nós falamos de amor em tempo todo, mas não entendemos muito bem por que amor nós estamos falando? Como é que nós estamos lidando com isso? Ah, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmos equilibra-se em parâmetros de harmonia, porque procede de uma casualidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Aí nós já começamos a pensar na coisa de uma outra maneira. Lembrei de uma aula que a Rose deu outro dia, falando exatamente da busca desse equilíbrio. E que nós possamos pensar nesse caminho da lei do amor como um caminho de estabelecer a harmonia dentro, estarmos em equilíbrio. Fácil? Não. É. Tranquilo? Menos. Mas a hora que nós começamos a nos cativar dentro desse caminho, nós vamos começando a entender a coisa de uma forma mais ampla. Se vocês perceberem, nós fazemos no mundo duas coisas e automaticamente, né? A primeira, quando nos cobram alguma coisa, a gente terceiriza a culpa. Então, você fez. Não, foi o fulano, né? Então, se eu chego aqui para minha amiguinha aqui e falo alguma coisa, ela fala, não, foi o Luizito. Luizito que é culpado, né? E assim a gente começa. Ah, e nós fazemos isso em várias situações, não só na culpa, como nós também fazemos quando não queremos admitir um sentimento ou que botar aquilo para fora, né? Ou temos medo, somos inseguros, temos medo de que a pessoa não goste mais de nós, que a gente seja culpado daquela situação. Então, aí eu entro do outro lado, no minha culpa é minha máxima culpa. Alguém já ouviu isso em algum tempo passado, né? O pessoal que frequentava a Igreja Católica conheceu bem essa história, né? Então, e não é por aí. Tem que ter um meio termo nessa história onde eu entendo o que acontece, o que eu sinto e como é que eu vou fluir com aquilo. Vamos dar continuidade. E aí o eu profundo. Esse, então, é aquele que nós estamos procurando faz tempo, verdade? Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme peraí, latência nos seres aguardando os fatores propiciatórios da sua manifestação. No profundo, o nosso eu interior está sempre presente. Ele está aí. Nós já viemos, né? Encarnamos com ele e nos faz vivos. E aí, só que a gente foi treinado para encobri-lo, protegê-lo, não entender como. Por quê? Porque o mundo. Vivemos num mundo de desenvolvimento, onde as pessoas e os espíritos encarnados que aqui estão tentando aprender essa vivência, crescer dentro desse processo. Eles estão tentando evoluir dentro da história, mas eles ainda têm muito medo da exposição. Mesmo porque, desde pequeno, a gente aprende que expor-se é feio, né? Falar aquilo que a gente está sentindo para as pessoas não é educado, né? Eu chegar para o Guilherme e falar assim, ah, você é um chato. Eu estou sendo grosso e mal educado com ele. E não é por aí, quer dizer, também não preciso chamar ele de chato, né? Ele incomoda um pouquinho.
Né? Mas, na realidade, nós estamos sempre lidando com as coisas numa situação de proteção, de insegurança, de medo, de não saber se as pessoas vão nos acolher ou não. Nós temos medo da solidão, temos medo que ninguém goste de nós, e hoje a gente só se comunica pela internet. Uma relação tão afetiva, na verdade. Né? Todo mundo se gosta tanto pela internet, até determinado momento. De repente vem o povo do contra. Né? Então, lidar com este eu profundo é uma das coisas que nós vamos aprender no decorrer desse processo. Então, como é que inicia essa história toda? No começo, é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, como aqueles que eu estava falando agora, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários, que permanecem em controle das atividades do processo de crescimento. Inconsciente da sua realidade imortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que desalojam da concha vigorosa e se encarceram, facultando os primeiros voos de discernimento e da razão com promessas de plenitude. De vez em quando o João é meio atrapalhado, é meio complicado. A gente vai chegar lá. O começo é exatamente isso. Tudo a ser redescoberto, vivido, aprendido, entendido. E nós temos toda uma bagagem, que ninguém está aqui pela primeira vez, ninguém aqui, certo? Cecília falar que essa é a primeira encarnação dela, eu vou jogá-la pela janela, certo? Que ela já vem brigando com o Guilherme há muito tempo. Né? Então, na verdade, é um processo de aprendizagem. Nós vamos desenvolvendo de momento a momento, dia a dia, encarnação a encarnação. No começo é tudo sombra. O mundo a gente está tentando descobrir. Está que nem o Marquinhos, que está agora descobrindo uma série de coisas. De vez em quando deixa a mãe, a tia, a avó, tudo doida, porque ele está descobrindo. Certo? Algumas coisas ele entende, outras ele não entende, e a gente vai tendo que aprender a lidar com isso. A gente vai desenvolvendo esse aprendizado e crescendo nele. E aí a gente vai, de repente, né, quando a gente descobre que nós não somos mortais, nosso corpo é mortal, mas o nosso ser, o nosso espírito é imortal, que a vida continua. Aí acham que nós somos meio doidos de falar isso, né? Muito mais fácil chegar no negócio do que começa, meio e fim. Está resolvido o problema. Tá. Nós estamos dentro de um processo evolutivo, aprendizado a todo momento. Trazemos bagagens de coisas que nós aprendemos e coisas que nós não aprendemos direito. E ainda estamos falhando em alguns processos, estamos trabalhando isso conosco. É a nossa capacidade de interagir com o nosso próximo. Né? Quando a gente diz a frase que Cristo nos deixou, amar ao próximo com a si mesmo, tem um sentido isso. Eu tenho que amar a mim primeiro, entender o que eu sinto, o que eu sou e aquilo que eu pretendo para o meu crescimento e evolução. Eu preciso me conhecer. Só a hora que eu me conheço é que eu vou entender o que o outro está vivendo, que eu vou entender o que o outro está falando, que eu vou poder trocar com ele e poder permitir o sentimento que seja trocado com tranquilidade e harmonia. Mas tudo que nós fazemos começa por uma emoção, por um sentimento. Nada você começa só na razão. Eu só vou fazer aquilo porque, na verdade, eu senti que ia ser bom para mim. Alguns podem ter vindo até aqui de livre e espancada vontade. Não é, Luizito? Certo? Mas alguém, a maior parte das pessoas, de repente sentiu que, eu vou lá, eu vou ouvir. Vamos ver o que acontece.
Tem alguns que estão repetindo o processo já há algumas semanas, graças a Deus, e estão vindo ouvir, estão vindo pensar, estão vindo refletir. Isso vai criar uma condição de eu começar a refletir sobre o que é importante, o que é meu, como é que eu sinto aquilo, como é que eu não sinto, como é que é as coisas que eu tenho dúvida. Ah, será que a gente, depois que o corpo morre, a gente continua? A dúvida vem. Uma série de outras perguntas surgem, né? Tem um monte de gente fazendo assim, certo? O André adora responder essas perguntas. Vai perguntar para ele. Verdade, né? A história você vai aprendendo dia a dia na sua convivência, na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas emoções. A gente se aproxima das pessoas porque elas nos atraíram de alguma forma. Seja pela atração material, que é aquela assim, ah, eu vou ficar amigo do Ardélio porque ele é rico, certo? E vamos ver quais as vantagens que ele pode me trazer, né? Ou porque eu senti algo que criou uma empatia. Eu senti alguma coisa que ele faz ou que ele vive que em mim também também reverbera. Isso foi uma emoção. Mas no dia a dia a gente vai aprender. Às vezes a gente faz uma outra bobagem nessa história, né? Nós nos aproximamos da pessoa e já estabelecemos que aquela pessoa tem que ser assim, 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 e vai ter que ser assim comigo o resto da vida dela. Mas eu não vou ser assim sempre. Eu não vou viver da mesma forma sempre. Muita coisa vai acontecer na jornada de aprendizado. Como é que eu posso ser igual? Né? Aquela velha desculpa de vez em quando, quando eu te conheci, você não era assim. Graças a Deus que você não era, né? Pelo amor de Deus. Que coisa chata, já imaginou? Tá lá olhando para a mesma pessoa toda a vida, tudo igualzinho, todas as atitudes iguaizinhas, é robô, né? Alguém programou lá o software e deixou funcionando. Não é por aí. Ah, grande luz libertadora é exatamente a hora que eu vou buscar essa energia através dessas experiências todas para fora. E como ela chama, a concha se abre. Quando ela abre, você sente aquela primeira euforia e depois você tem medo de que ela vá fechar de novo. Depois você fica com receio de que ninguém te entenda, até que você descobre que as pessoas vão se aproximar, estar com você, vão te entender ou não, se você estiver sendo pleno. Porque aquelas que se aproximarem é que realmente vão evoluir junto com você. Porque senão o resto é falso. Né? É uma conversa brava, hein? Então vamos ver o efeito. O efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei, para que o espírito modere suas asas para si, através de disciplinas morais, sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e reacionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e, mergulhando conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição, desculpa, ou comunicação direta com o pensamento universal, ascendendo aos planos da felicidade que almeja. Tudo é um processo e o efeito dessa disponibilidade da minha disposição em poder aprender comigo mesmo e evoluir comigo mesmo vai fazer com que eu vou descobrindo o que a gente chama realmente de felicidade. Não essa coisa de ser fútil e eu quero ser feliz, mas ninguém sabe exatamente o que é ser feliz. Né? O Guilherme veio e falou assim, mas se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Será? Né? Primeiro vai ter uma fila de parentes na porta da casa dele pedindo dinheiro.
Já vai complicar a história para danar. Né? Ele vai ter que sumir de todo do pedaço, porque todo mundo agora vai querer encontrar o Guilherme. Né? Já não está sendo tão feliz a história. Né? Aí ele vai descobrir que ele tem que morar num lugar extremamente fechado, né? Porque ele está em situação de risco. Uma felicidade mais idiota essa, né? Aí que ele pode encher esse lugar das coisas mais caras do mundo, mas que só ele só vai ficar olhando para elas e não vai poder, na maior parte das vezes, dividi-las com muita gente, porque cada vez que ele divide, ele está pondo em risco a saúde. Fora que ele tem que pensar o tempo todo nos investimentos que ele tem que fazer para não acabar o dinheiro. Né? Tomar cuidado para a Cecília não roubar tudo, não. É sempre você que está falando, não foi eu. Né? Ela disse que ela é a primeira da fila, não sei. Então, ele vai ter que aprender que felicidade não é bem isso. Óbvio que ter algumas coisas e ter um material e ter uma vida mais tranquila é ótimo. Mas eu vou ser feliz se eu estiver bem comigo mesmo, consciente das minhas responsabilidades, daquilo que eu tenho que fazer para crescer, das coisas que eu tenho que superar, dos medos que eu tenho que enfrentar. Então, se eu olhar lá fora e se tiver um jaguar bonito, lá todo bonitinho, arrumado, né? O cara todo bem vestido, casal maravilhoso, isso é a revista Caras. Então, na realidade, é tudo falso. É fake news. Aquilo é para vender o produto. Porque a hora que você compra, e eu sei porque eu tenho um amigo que comprou um Jaguar, né? E sofre tremendamente com o Jaguar até hoje. Ele é um Jaguar elétrico, e aí ele tem que calcular as coisas lá de todas as formas possíveis imaginar. Não é todo lugar que ele arranja como carregar a eletricidade. São Paulo não é uma cidade com buracos, ela é o asfalto aqui é maravilhoso. Chegou da lua. É, cheio da lua. Né? Então você vai andar com o seu Jaguar lindo, maravilhoso, importado, checado aqui, e ele vai quebrar logo, logo, porque ele vai cair em tudo quanto é buraco que ele vai ter por aí, certo? Vai ter sempre algum carrinho carregado com um monte de caixa em cima, certo? Que está catando papelão pela rua e que de repente dá uma esbarrada no Jaguar. Vocês já imaginaram que coisa deliciosa? Né? Aí vocês vão virar para ele assim: você tem que ser caridoso, certo? Só que a caridade dele vai ficar cara para danar. Né? E eu até concordo que a gente tem que ajudar as pessoas, mas não é bem assim. Então, vamos transformando o nosso dia a dia, o nosso momento, a hora que a gente vai atendendo que felicidade que a gente quer é estar bem conosco mesmo, ter saúde mental. Porque vocês olham para o processo assim e tenho a certeza que a maioria de nós aqui dentro não tem saúde mental. Né? A gente finge que tem, mas não tem. A maior parte de nós tem uma série de preocupações, tem quadros de depressão em alguns momentos, de tensão nervosa em outros, tem umas dores de corpo que não sabe muito bem por que tem. Né? Ah, eu fiz muita academia. Foi só a academia que deixou com dor. Hã? Não é assim, André? Não, vamos pensar nessa história um pouco. Vamos trabalhar um pouco em cima do que é felicidade, do que é transpor essa barreira que a gente vive. Vamos descobrir que tudo que nos está à nossa volta, que nós já temos, que nós já conquistamos, já nos faz feliz. Certo? Aqueles que têm filhos, não ficam felizes olhando para os filhos? De vez em quando eles dão dor de cabeça, eu sei disso. Mas faz parte do negócio. Vocês também fizeram dor de cabeça para alguém. Né? Mas é uma realização. Né? É bater os olhos na carinha do filho e dizer:
valeu a pena. Você olha a Thalita lá atrás, ela está o tempo todo babando em cima do Marquinhos, né? Tem dia que ele deixa ela louca, ela acha lindo. Então, esse é o processo de aprendizagem. Olha lá, entra aqui um pouquinho, deixa todo mundo dar uma esperadinha nele. Não, pode fazer no colo mesmo. Ah, vem cá. Hoje, né? Ele vem. E todo mundo sorriu com ele. O menino entrou aqui pulando, que nem um louco, atrapalhando toda a palestra, está todo mundo achando lindo e maravilhoso. Isso é felicidade, né? As vovós aqui, né? Tudo babando em cima dos netinhos, os bisnetos, né, vó? É isso aí. Essa bisavó de 91 anos de idade que está nos visitando hoje, né, fica feliz com esse bisneto que correu pela sala, né? E a gente perde tanto tempo com isso, né? Outras bobagens. Você perde um tempão assistindo da Atena, né? Dá pena. Mas você perde tanto tempo vendo Big Brother, tão educativo, tão ilustrativo. A gente aprende muita coisa, né? Pelo menos o que não fazer. É, né? É, vamos. Como é que foi a nossa evolução? Primeiras orientações que nós recebemos para dar sequência ao nosso processo de evolução, óbvio que veio um manualzinho aí nessa história, porque senão também a gente não começava, né? Ninguém nasce sabendo. O primeiro veio com Moisés, com o Decálogo, as 10, né? 10 pranchas, Os 10 mandamentos. os 10 mandamentos, aqueles que, na maior parte, todo mundo esqueceu já, mas está lá. Foi ali que tudo começou a pista. Depois apareceu a sombra coletiva, a lei de Talhão, né? Tudo reagia por tudo, né? Bateu, você mata, eu também te mato. E assim vai o processo todo. E aí começa a reeducação. Essa que é a tia Conze mais gosta, certo? A reeducação, primeiro o código moral e legal, que era o código da Hammurabi. Primeiros sinais de respeito à vida e pelos seres humanos. Os anteriores ou eram impositivos no processo da melhora, né? Ditatoriais em alguns momentos, ou eram, na realidade, de vingança, destruição. Aí começa a aparecer um negócio chamado código moral. E o código de moral vai começando a transformar a vida, fazendo com que nós possamos entender que, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. E é uma coisa que nós não estamos lembrando muito ultimamente, não é? É só vocês pensarem um pouco. As mensagens que nos recebemos não nos acordam que nós estamos ali sendo humanos, né? Que nós estamos desenvolvendo a nossa humanidade. Jesus é portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade, mas excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. E é esses alicerces que nós temos que começar a transformar. Eu li um texto, algumas pessoas também devem ter recebido. Eu li um texto hoje em que uma pessoa dizia exatamente, me perguntava por que tinha acontecido o 11 de outubro, né? Os prédios da Nova Setembro. Setembro, eu já apontei no outubro. Setembro. E aí, na realidade, ela responde de uma seguinte forma:
A pergunta não é completa, é que por que que Deus havia permitido que isso acontecesse? Aí eles disseram assim, nós pedimos, ela respondeu, porque nós pedimos para ele não interferir. Nós pedimos para ele não vir, não fazer nada. Nós vamos pedindo no dia a dia do nosso caminho para que ele não haja. Porque tudo o que ele nos propôs, a gente nega. Certo? O 11 de setembro nada mais foi que a lei do talhão. Certo? Um foi lá, o outro veio cá. Então, vamos pensar no que nós estamos fazendo conosco. Isso que a gente acaba fazendo dentro da nossa própria casa. Certo? Ficar com picuinhas, vingancinhas idiotas. Certo? Ter respostas agressivas, que a gente nem sabe por quê. Ter um momento, quer dizer, você, na realidade, não saber lidar com o outro, não respeitar o outro. Qual é a vantagem de que hoje se faz aí uma propaganda grande dessa história da violência doméstica? Violência doméstica nada mais é do que uma comprovação da nossa covardia. Porque eu deposito no outro, eu jogo em cima do outro aquilo que eu não consigo fazer e resolver em mim mesmo. Essa que é a verdade. Aquele que acaba agredindo a família é covarde. Ele acha que ele é super, super, mas ele não é um covarde. Porque ele, na verdade, está expressando alguma coisa que ele não consegue resolver com ele. Então é mais fácil culpar o outro. E eu vou culpar aquele que na essência ou na proposta me ama, porque esse não vai reagir do jeito que eu queria que ele reagisse. Porque ele não vai me agredir, ele vai sofrer. Legal, né? Isso é ser humano, né? Aqueles que não dão atenção ou não conseguem observar crianças que precisam de ajuda, aqueles que não aceitam uma criança na escola porque ela tem problemas mentais. Qual é a nossa situação nessa história? Por que que nós estamos enfrentando? Se as pessoas são rejeitadas porque elas são negras, será que o processo é por aí? Elas são homossexuais, elas são diferentes. Busca da felicidade, do crescimento, da evolução, parte do princípio da gente aprender a lidar com as nossas diferenças e entender as diferenças na nossa volta. Nós não estamos nessa comunidade, nessa sociedade, dentro deste mundo que nós vivemos à toa. Nós viemos aqui exatamente para ter esses confrontos com as diferenças e aprender a lidar com elas. Fizemos na maior parte desse tempo todo, como nós estamos mostrando, a maior parte das coisas erradas? Fizemos. Está na hora da gente acordar. E isso começa dentro de casa. Porque nossos filhos aprendem essas coisas negativas todas porque a gente ensina. Às vezes inconscientemente, mas ensina. Nós ensinamos para o garoto branco que o garoto negro não é para ele conviver. Nós ensinamos para o homossexual, aquele que tem alguma sinal de homossexualidade, que ele é doente, né? Que precisa ir lá para a igreja para sarar. Nós vamos colocando uma série de, né, carimbos em cima das pessoas sem sentido, que antes de tudo elas são seres humanos. Elas sofrem, vivem, ficam felizes, ficam doentes, ficam sãos, como nós, como qualquer um. Nós somos todos iguais. Podemos ser
em relação à roupagem que nós utilizamos, diferentes. Mas, interiormente, em essência, nós somos todos iguais. E estamos em busca da mesma coisa. Então, vamos entender um pouco, antes de eu acusar o outro, vamos entender. Vamos entender o que eu estou fazendo com a minha acusação. Se eu estou machucando aquele outro, prejudicando ele muito mais. E aí, na verdade, eu sou o culpado. Eu vou ensinar, se a família Gobi vai ensinar aí para o Marquinhos que ele está fazendo, que tudo está errado, que o mundo está errado, que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Quem vai arcar com as consequências disso são eles mesmos, né? Tia, mãe, avó, bisavó. Porque com eles que elas vão, com as atitudes e atos deles, é que eles vão sofrer. Que ali é que eles aprenderam a fazer errado. Às vezes pela ação e às vezes pela omissão. Né? A gente não faz errado só pela ação. Mas também faz errado quando a gente se omite. Vamos pensar nesse assunto? Jesus, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual e a ele envolvendo, o que alterava a estrutura da justiça, e não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa e reabilitadora. Os ensinamentos de Jesus fundamentam-se na evolução do eu profundo, iluminando a sombra e vencendo-a. Essa é a grande briga. É esse o caminho que a gente tem que buscar, das melhores de todas as formas possíveis. Vamos nos conhecer melhor, vamos iluminar mais o nosso caminho. Jesus nos deu o exemplo. Ele apenas mostrou para nós como fazer. Deu as dicas. Ele não disse para que nós virássemos fanáticos e ficássemos lá andando e pondo a cruz nas costas e pedindo perdão. Não é esse o processo. O processo é para aprender. É para poder ajudar e fazer melhor com aquele que está à minha volta. É acolher as pessoas que estão ali, que estão batendo a minha porta. As pessoas que às vezes eu convivo há anos e não fui capaz de dizer uma vez: legal, gosto muito de você. Será que aquela pessoa não estava esperando algum sinal disso? E eu não estou falando de relacionamentos sensuais ou sexuais, eu estou falando de relacionamento humano. As pessoas estarem, as pessoas chegarem, eu vou tentar chegar no Guilherme agora sem derrubar tudo, né? E então, nós estamos aparecendo o nome. Não, vou mudar de lugar. Então, nós chegamos aqui. Agora nós vamos fazer assim. Você conhece o Guilherme? Você conhece? Ah, prazer. Né? Nem na pontinha do dedo. Senão dá um passo para trás e fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Certo? Aquele sorriso amarelo. Né? Aí, às vezes, a gente chega para a pessoa, olha para ela e fala, aham. Né? Tem uns adolescentes por aí que o diálogo deles é esse. Uhum, aham, aham. Outro dia tentando falar com meu sobrinho neto. Parabéns. Aham. Tá? Você está bem? Sim. Ah, então meus parabéns. Vou dar uma hora, depois nós vamos comer bolo. Sim. Aham. Monocilo. Ah, tudo bem. Teu pai está aí do lado? Aham. Ju. Certo? E a pecinha rara tem 10 aninhos, certo? Então, se você não tem visão, você não está olhando para a pessoa, você não sabe o que está acontecendo com ela, porque ela respondendo isso no telefone assim com a maior tranquilidade.
Ainda perguntei para o pro pai dele, para o meu sobrinho, o que que ele está fazendo agora? Olhando no celular. Ah, mas por que que ele está com o celular sempre na mão e tem um monte de gente com o celular na mão? Porque esse é o melhor. Ai, eu sou tão amigo, né? Sou amicíssimo, sou amigo da Edna. Gosto de falar com a Edna pela internet, né? E aí vem aquela pergunta assim legal. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Aí o outro responde, tudo bem. E com você também tudo bem? Tudo bem. Pô, que monte de mentira, né? Às vezes, naquele momento que você atendeu o telefone que você está falando, você está com uma baita de uma dor de barriga, você está dizendo que está tudo bem, né? Você quer se livrar da pessoa o mais rápido possível por necessidades fisiológicas, você é mais educado. E aí, tudo bem? Agora, qual é o problema se dar a mão e fazer isso se unir, né? Será que ele vai me passar doença? Eu vou passar doença para ele? Se é isso, nós já passamos faz muito tempo. Mas a gente pode estar junto, né? E o mais louco dessa história é que num dia eu descobri que estudei com o pai dele, né? Porque acabei encontrando com o pai dele no velório, né? Que aí o pai dele me disse que era irmão do Marcelo, que é o nosso companheiro aqui da casa, Seria o palestrante de hoje, mas ele está no compromisso. né? Aí, né, o que aconteceu? O tempo deu voltinha e eu acabei conhecendo num outro velório. Olha como, cara, cada vez que a gente vai no velório, eu conheço mais alguém da Ou família. seja, há males que vem para bem, né? Não sei se foi mal. Eu sempre passo É. Ah, é que o velório nunca é uma coisa muito boa, né? Mas é porque você já conhecia a Cecília junto. Lúcio, Lucila. Eu já troquei o nome da João Velho faz tempo, certo? Mas era do avô dele, certo? Né? Então, na verdade, e aí construímos uma ligação. Agora o Marcelo, você vem aqui de vez em quando, agora ele está quase sempre. a Tá? mãe que para Obrigado, trabalhar, né? obrigado pela ajuda. É isso aí, gente. Todos os objetivos da Boa Nova que Jesus nos trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus, tornando-se o caminho, a sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento da sabedoria e do amor. Verdade. Ter sabedoria, ter muito conhecimento só, não te completa. Você ter todo aquele conhecimento guardado só para você, você construiu o quê? Você não aprendia a trocar. Tem uma tarefa que tem uma profissão que, na realidade, eu acho que é a profissão mais importante do mundo e a que nós menos damos valor, que é ser professor. Porque é uma troca de energia, é uma troca de conhecimento, de experiência. Não é só eu ensinando o outro, mas ele também me ensinando. Porque ele vai reagir diferente de mim. Eu vou trazer um processo teórico fechado e ele vai me trazer uma experiência diferente em cima daquilo. E a gente vai descobrir e vai conseguir fazer novas pesquisas em função desse comportamento. O papel do professor é o papel do iluminador de caminho. Era isso que acontecia no tempo da filosofia antiga. Os filósofos eram aqueles que nos ajudavam a pensar, né? E, na verdade, nós não valorizamos isso. Qualquer coisa o Google resolve. Não resolve. Ele só vai descrever aquilo que algum professor escreveu.
que alguém foi lá e relatou, alguém foi lá e experimentou, e nós não demos o mínimo valor. Se nós não tivéssemos os ventiladores, tinha muita gente aqui morrendo de calor nessa altura do campeonato. Mas alguém inventou, e alguém inventou projetando isso para que todos pudessem usar. É uma coisa interessante. Por que será que a gente normalmente deixa isso de lado? Diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são em si mesmo responsável, si mesmo responsável e assume as consequências dos seus hábitos perante. Essa é uma outra coisa muito séria. Assumir as suas atitudes. Assumir aquilo que você é responsável. Assumir aquilo que você se propôs. Que você escolheu. Aprender a fazer escolhas. E nós fazemos escolhas o tempo todo. A todo momento. A gente está fazendo uma escolha. Alguma coisa nos estimula e essa escolha vai aparecer. E muitas vezes a gente fica esperando que o outro diga alguma coisa para escolher o que ele escolheu. Eu não sei parar e pensar o que está acontecendo na minha mão. O André acha isso ótimo, que aumenta a clientela dele. Certo? Por que a gente procura um advogado? Para ele criar, fazer nós entendermos, olharmos para aquilo que nós vamos estar lidando, vamos estar desenvolvendo. Tudo bem que depois ele vai nos ensinar como dar uma volta na história. Na realidade, ele vai nos mostrar a realidade. A escolha é nossa. Assumir as consequências é uma das coisas mais difíceis. Muitas vezes acontece alguma coisa e você imagina mil e uma desculpas para dar, nenhuma delas verdadeira. Quando se você fosse direto, franco e objetivo, claro, seria muito mais fácil resolver a história. Agora, quando você enrola, como dizia a minha avó, mentira tem perna curta. Lá vai aparecer. Todo o seu verbo está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento e abrir espaço para repercussões sociológicas, espirituais, éticas, essenciais e morais, seguras através dos diferentes períodos da humanidade. Tornava-se, por outro lado, necessário que a ciência pudesse corroborar os postulados, oferecendo à razão os meios de aceitação, compatíveis com as exigências das leis primitivas e dos dogmas controladores. A hora que se junta, né, esse conceito todo, e é exatamente isso que a doutrina busca fazer, né, é você conhecer todo o processo da evolução do pensamento e permitir e dar espaço que a ciência colabore para que nós possamos evoluir e entender melhor essa evolução. E que dessa evolução e dessa pesquisa da ciência, desse trabalho da ciência, nós consigamos, né, fazer novas pesquisas, novas aprendizagens, novos caminhos e construir um mundo melhor. Não um mundo de competição, mas um mundo de interrelação, de crescimento, de todos nós buscarmos o que temos de melhor à nossa volta. Né? Não só culpando o outro. Não dizendo apenas que o outro está errado, se nem aquilo que o outro está, que eu estou dizendo que o outro está errado, eu assumo. Que eu também faço. É isso que a ciência veio fazer dentro desse processo. Missionários.
Pelo mecanismo inevitável e incoercível das encarnações, missionários do bem e da luz, periodicamente mergulhando no corpo, combatiam a sombra coletiva, libertando o ser daquela que nele predominasse, mediante o esforço de adaptação às conquistas da inteligência e da emoção. Nós sempre temos algum missionário que vem, não aquele sentido pejorativo do missionário, o missionário que vem naturalmente no duro no pescoço que é missionário. Né? Temos Chico Xavier, por exemplo, que trouxe uma série de informações, que se dispôs a dar uma série de informações e partiu tranquilamente, sem dizer que ele era o maior, nem o melhor, nem nada disso. Ele apenas foi, sofreu, teve dificuldades, viveu o seu aprendizado, foi vencendo cada uma dessas etapas naturalmente, ainda convidando aqueles que o procuravam a crescer também. Assim, uma outra infinidade de pessoas, não só no Brasil, teve Gandhi na Índia, você teve Martin Luther King lá na Europa, nos Estados Unidos, você teve um monte de gente que fez esse processo. O próprio Sócrates, o filósofo, que sem nenhuma cultura, porque ele não sabia nem ler e escrever, ele trouxe toda a informação e nos mostrou que já existia, muito antes do Cristo falar, ele já dizia que tinha vida após a morte, que nós estávamos no processo evolutivo. Né? Será que nós não podemos fazer isso melhor? Não estou convidando ninguém a ter, eu sou um missionário e vou ter que viver lá, passar fome, andar descalço. Não é nada disso. É ser uma pessoa melhor, ser você mesmo e até tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você quer que o outro melhore, dê o exemplo. Você quer que ele evolua, dê o exemplo. Mostre para ele como é ser assim. Adélia, eu já quebrei todos os horários, né? Nós já chegamos à conclusão. Na perspectiva, portanto, da psicologia profunda, a lei do amor está incerta no ser legítimo, trabalhando sem cessar face ao fatalismo da evolução, nele predominante, ao tempo em que os conceitos de imortalidade e comunicabilidade do espírito após a morte e da reencarnação pudessem receber o aval da ciência investigadora, abrindo novos horizontes para o amadurecimento psicológico, gerador da felicidade humana. Como a gente quer isso, né? Nós, que trabalhamos na área, principalmente queremos que as pessoas evoluam, que elas vençam as dificuldades delas, porque isso nos realiza. Quando eu tenho alguém no meu consultório que evolui, anda, que vai, eu vou vibrando junto. Né? A Rose, quando pega uma criança dentro do consultório dela, que ela começa a ver essa criança reagir, mesmo que a coisa seja muito complicada, e ela começa a vencer o etapa, ela também fica realizada com aquilo. A reação dela é positiva. Aquilo faz uma troca de energia maior, uma troca de energia positiva. Nós trabalhamos com essa troca de energia. Nós aprendemos os conceitos científicos, os conceitos teóricos daquilo, mas também entendemos que essa troca de energia é necessária. Né? A Andrea, quando ela entra na Pejuca no Pote, né, na loja dela, e que a pessoa vem e traz para ela que gostou, que veio e está repetindo, e que aquilo estava uma delícia, e às vezes dá sugestões para que ela possa melhorar a coisa ou fazer coisas diferentes, isso a realiza, ela já fica feliz. Aí o sorriso vem abre até aqui, até aqui. Agora, se a pessoa só chega lá para fazer crítica e não dá nenhuma proposta positiva para que aquilo possa ser resolvido, ela fica triste. Né? E eu estou sendo buscado, dizendo para ficar só triste. Certo? Mas essa relação de energia
Vocês querem saber de uma outra pessoa que vibra, né? Toda vez que eu peço um bolo para a Esther, e ela vai fazer o bolo que eu pedi, certo? Ela vem com aquilo com todo o carinho possível. E quando as pessoas começam a dizer que ela é ótima, que ela é isso, que o bolo está uma delícia, que essa história, ela disfarça, diz, imagina. Eu faço normalmente, né? Aquelas coisas normais, certo? Mas você está vendo a energia toda fluindo dentro dela, sorriso aparecendo. Ela aparece assim, ela começa a voar aqui dentro da sala. Ela não é, mas, ah, ela já quer procurar pratinho, ela já quer procurar coisas para poder as coisas dentro. Enfim, isso é uma troca de energia. Eu estou ajudando o meu próximo de uma forma simples, de uma forma de harmonia. Não é? É bom fazer esse tipo de coisa de vez em quando. Né? Você não acha? Então, vamos pensar nisso. Abrir novos horizontes eu acho bárbaro, certo? Para não virar aquela coisa monótona.